Olá a todos, sou o Thiago Toledo, SE de produtos aqui na Tempest. A ideia é que hoje a gente falar sobre MFA, ou também conhecido como 2FA. E eu vou falar aqui sobre as nossas opções. Primeiro acesso, depende e não depende de terceiro, tá? Semana passada a gente teve uma live, onde eu estava planejando, criando aqui, atualizando, enfim, as opções, esse mapa mental, inclusive. E após a live, após rever algumas coisas, repensar, mudou aqui algumas coisas do que estava na live, tá? Então aqui seria hoje o resumo somente disso aqui, um vídeo mais rápido, tá? Então quando nós falamos de MFA, pensando nas nossas opções, eu separei aqui em três pilares, tá? A parte de cadastro, onde o usuário faz o onboard e aonde nós aplicamos o MFA, tá? Então, primeira opção, parte de cadastro, quando nós vamos criar o usuário, nós temos a opção de MFA do SMS, que utiliza o campo mobile, parte de e-mail, receber aí aquele código por e-mail, que utiliza o campo e-mail quando a gente cadastra o usuário. E também temos as opções, temos a opção de outros atributos, que dependendo do ambiente, a configuração, o campo utilizado para SMS, seja para esconder a informação facilmente no AD, acaba sendo utilizado outros campos, como o fax. Não coloca o celular da pessoa no campo mobile, mas coloca em outros campos, como fax, enfim, outros atributos, às vezes até o e-mail, enfim, é possível estar salvando esses em outros atributos. E nós temos a opção de utilizar esses campos também, tá? É uma configuração adicional. Por padrão é o SMS e o e-mail, mas temos a opção aqui também de usar outros atributos para fazer o MFA, tá? Como o campo do fax ou e-mails aí, outros campos que usam por e-mail, tá? Quando a gente fala de cadastro, para pensar no MFA, são essas opções que nós temos. Quando a gente fala de onboard, onde assim que o usuário faz o login, o usuário vai realizar o onboarding dessas opções. Como pergunta de seguranças, nós temos as opções, tá? A gente é bem flexível quando a gente fala das perguntas de seguranças, onde nós podemos criar 10 perguntas e o usuário escolhe 5 dessas 10, ou o usuário escolhe 3 dessas 10, ou o usuário escolhe 2 dessas 10 e cria 2 manualmente, onde ele cria a pergunta e a resposta. Então a gente é bem flexível aqui na parte de perguntas de segurança, tá? A parte da ligação, para o usuário ter a ligação como um fator, ele precisa cadastrar o fone PIN, um número ali de 4 a 8 caracteres que o usuário cadastra para quando ele for receber o MFA da ligação, ele coloca esse PIN e com isso ele libera, tá? Ele consegue utilizar a ligação. O OTP, aí temos o exemplo clássico do Google Authenticator, qualquer OTP aí genérico, mas o Google Authenticator é o mais conhecido. Então temos essa opção também do OTP, onde o usuário faz o onboard. Fido2, aqueles tokens físicos, onde nós, quando vamos fazer o login, nós colocamos o token e validamos. Então é um token físico, então o próprio usuário faz o onboard, tá? É bem simples de fazer, então o usuário consegue fazer tranquilamente, tá? E temos aqui o aplicativo mobile, que o usuário pode utilizar, o usuário vai utilizar o seu celular ou o celular corporativo, tá? Aí depende de como vai ser. Quando ele acessa, ele faz o onboard do aplicativo, nós podemos habilitar na política para que toda vez que ele for usar o aplicativo, nós temos aí a biometria. Então, seja facial ou digital, nós temos essa camada de segurança quando o usuário vai utilizar o programa. E ele faz a aprovação via push. Então, quando ele inicia o processo, aparece na telinha ali aprovar ou rejeitar, clique em aprovar e faz o MFA. Tá? Temos também a opção do OTP offline, quando o usuário está sem rede, sem sinal, o push não vai chegar porque ele não tem sinal. Aí nós temos a opção do OTP offline. Então o próprio aplicativo já tem essa opção, tá? E também o mobile nos fornece o QR Code, onde quando o usuário vai acessar o portal, tem um QR Code, ele faz a leitura do QR Code e faz o passwordless, Então o usuário faz o login sem informar nenhuma senha, tá? Então temos essas opções que nós falamos do app mobile.
E onde nós conseguimos aplicar o MFA? Bom, basicamente no nosso portal, acessou o portal do Identity, nós aplicamos o MFA. Aplicamos o MFA em aplicativos federados, né, os exemplos clássicos aí como Salesforce, ServiceNow, né, qualquer aplicação pública, SaaS público, né, a gente consegue federar via SAML e aplicar o MFA. Aplicativos web que nós colocamos dentro do portal, o papai já vai, tá terminando o vídeo aqui, o pai já vai, tá bom? Daqui a pouco o pai põe, tá? Só um minutinho. A gente pode adicionar qualquer aplicativo, né, no nosso portal, né, seja aplicativos aí legados, né, ou enfim, qualquer aplicativo web, aplicação web. A gente pode pedir um fator quando o usuário clicar para fazer um acesso, tá? Nos desktops, notebooks, né, aplicar aí o MFA em Windows ou Mac. Então conseguimos também trabalhar com MFA nas estações. Quando o usuário vai realizar uma troca de senha pelo portal, né, fazer aí, né, o autoatendimento. Então, clicou para trocar a senha pelo próprio portal, pede MFA. Esqueceu a senha, né, ou bloqueou a conta, faz aí o MFA e faz o autoatendimento. E também quando nós temos aí políticas condicionais ou baseadas em risco. Então, se eu estou dentro do escritório, eu não peço MFA, mas se eu estou fora, eu peço. Né, de segunda a sexta, eu posso não pedir MFA. Né? Após o horário, eu posso pedir um token físico. Né? Então, como a nossa solução ela tem aí uma IA, né, que trabalha aí com uma linha base do usuário, se naquele acesso for identificado um acesso de risco, nós podemos também bloquear o acesso ou pedir um fator. Tá? Então, quando nós falamos de opções de MFA, são essas opções aqui. Tá? Quando nós fazemos o cadastro do usuário, né, como que o usuário acessa, como a gente vai criar o usuário, como que ele vai acessar. Basicamente, separei aqui em dois cenários, tá? Cenário 1, onde nós temos a opção de realizar o convite por SMS ou e-mail, simples assim, né? Clicamos ali para criamos o usuário. Quando a gente cria o usuário, nós já temos a opção de fazer esse convite. Então, fez o convite, ele recebe, clica, faz o acesso sem nenhum problema, tá? Bem simples. No cenário 2, é quando nós temos a aplicação, né, por exemplo, o Office 365, federado pela nossa solução do Identity. Quer dizer, para o usuário acessar o e-mail, primeiro ele precisa fazer o login no portal. E como é o primeiro acesso, temos a opção aqui do SMS, né, então não tem a parte do e-mail, né, porque o usuário não tem acesso ao e-mail. Então é o convite via SMS. Eu pensei numa outra opção aqui, que não é muito trivial, mas fica como uma opção mesmo, né? Que é quando for fazer o cadastro do usuário, colocar o e-mail pessoal do usuário, para ser enviado o convite para o e-mail pessoal dele. E quando ele clicar fazer o acesso e fazer o cadastro dos outros fatores, a gente atualiza o e-mail, né, para o e-mail corporativo. Tá? E temos alguns detalhes que eu separei aqui. Tá? Então, quando o usuário fazer o login, naquele primeiro acesso, quando ele receber o convite, ele automaticamente vai realizar a troca da senha. E caso tenha a política, né, de aplicar o MFA quando vai fazer a troca, a opção é SMS. Tá? Então, se atentar, caso for fazer dessa forma, utilizar, né, já cadastrar o mobile do usuário e ali ele recebe o SMS e consegue realizar a troca nesse primeiro acesso. Tá? E quando ele faz o login, nós pedimos aí os pop-ups. Então, vai aparecer um pop-up para ele preencher as perguntas de segurança, cadastrar o OTP, cadastrar o FIDO2. E a gente tem essas opções, esses detalhes nesse primeiro acesso. Tá? Bom, quando nós falamos de MFA, nós temos aí opções que dependem de terceiros. Né? Então, eu separei 3 aqui, e-mail, SMS e a ligação. Basicamente quando a gente fala desses 3 fatores, nós temos os servidores da CyberArk e temos os servidores né, do serviço de e-mail. Né? Então, esses 3 fatores nós temos essas variáveis. Então, se tiver uma alta demanda ou tiver em atualização, der algum problema com o servidor da CyberArk, vai atrasar o envio e o usuário vai ser prejudicado na sua experiência. Ele vai ficar travado na tela de login esperando o código, mas o servidor está com problema, né? Enfim, qualquer problema que seja, o usuário não recebe. E a mesma coisa o servidor. Às vezes o e-mail o servidor CyberArk envia, mas o seu servidor está com problema. Muita demanda, travou, enfim, qualquer motivo que seja.
temos então duas variáveis, tá? Quando a gente fala aí de depende de terceiro, que nós temos que levar em consideração, tá? Que isso vai impactar na experiência do usuário, tá? Ele não vai conseguir logar na aplicação. E se ele estiver usando o celular, tem ainda a variável, né, de ter sinal da operadora. Se ele não tiver o sinal, ele não consegue receber o e-mail, o SMS e a ligação, tá? Então, se nós preocuparmos quando formos pensar, né, em disponibilizar as opções, que essas três opções aqui dependem de terceiros e pode impactar a experiência do usuário, tá? Quando a gente fala né, do primeiro acesso, eu não vejo um problema, mas no dia a dia, a melhor opção que eu vou estar falando agora, que é a que não depende de terceiros, tá? Nós temos aqui a primeira delas, que é o OTP. Quando a gente fala do OTP, né, tem a questão do mobile, né, onde você tem ali o Google Authenticator. E também isso daí é uma opção que eu conheço, tá? Que eu sei e eu acabo recomendando também para melhorar um pouco a experiência do usuário. Quando nós falamos aqui de OTP, que é um plugin que você instala no Chrome, que ele faz a leitura ali do QR Code e você tem o seu OTP no browser, né? Você clica, pega o código e acessa. Inclusive você pode ter os dois, tá? Fazer o do Google Authenticator pelo celular e também do plugin. A partir daí você tem a opção de quando você está no seu notebook, você utiliza o plugin, que é mais prático, né? Quando você não estiver, você tem o mobile como opção, tá? E nós temos aqui o aplicativo, eu vou deixar ele por último. Nós temos a pergunta de segurança. Quando o usuário faz o login, ele, conforme a política, ele preenche as respostas das perguntas dele. É a mesma coisa para o Fiddle2, tá? Ele, com o Fiddle2 em mãos, ele vai ser perguntado para fazer o cadastro, né? Com aquele pop-up. Ele coloca, faz o cadastro simples, rápido e fácil, tá? E por último aqui, o que eu recomendo é o aplicativo mobile, né? Ele fornece a melhor experiência para o usuário e atende o mundo de online e offline, tá? Então, e também temos a possibilidade do passwordless, onde o usuário faz a leitura do QR Code, né? E tem a experiência completa do passwordless sem digitar absolutamente nada, tá? Quando nós falamos de melhor experiência, né? Quando o usuário tem rede, vamos dizer assim, que é a maior parte do tempo, né? É a melhor experiência que ele vai ter. Quando ele inicia o MFA, né? Aparece o push no celular dele, ele aprova, simples, fácil e rápido. Então, é a melhor experiência para o usuário, tá? Quando ele não tiver a rede, que vai ser poucas vezes, né, durante esse período, ele tem a opção de digitar o código. Então, como ele não vai ter a rede para receber o push, ele abre o celular, loga no celular e vai ter lá o OTP offline, que ele consegue digitar e acessa, não ficar preso na sua tela de login, tá? Então, basicamente é isso, tá? Quando eu falo aqui do MFA e 2FA, né, também conhecido como 2FA. Qualquer dúvida, sugestões, críticas, enfim, só deixe-me saber, tá? Valeu!